Esse contato que temos com pessoas, assim como com nós mesmos, pode ser um contato a partir de uma visão clara, límpida, cristalina, daquilo que está presente aqui, nesse instante, como sendo um fato, uma realidade, ou pode ser um contato a partir de uma ideia, de um pensamento, de uma sugestão, de uma crença. É isso que difere a liberdade da não liberdade na ação. Nós não sabemos lidar com nós mesmos, não sabemos lidar com o outro. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece. Porque nós partimos de um princípio equivocado. Esse princípio é a ideia. Portanto, nós temos a vida como ela acontece e temos a ideia sobre como a vida deve ser, ou precisa ser, ou deveria ser. Você não sabe a verdade sobre você, porque você se vê a partir de uma ideia que tem sobre quem é você. Você não tem a verdade sobre o outro. Por mais que insiste nessa colocação sua, é só uma opinião, é só uma crença, é só um conceito mental, esse que você tem, de que você conhece a sua esposa, o seu marido, que você conhece os seus filhos. Repare que você não sabe a verdade sobre você, mas tem a ideia de que você conhece quem é o outro. E pode soar muito estranho ouvir o que estamos colocando aqui, que você não conhece a verdade sobre você. Quando você tem um pensamento, por que o pensamento está aí? Você sabe? Qual é a razão, a causa, o que há por detrás de um pensamento presente em você? Tudo isso precisa ser visto, investigado, examinado. Temos que aprender a olhar para tudo isso, para a verdade sobre quem nós somos, para de fato termos uma compreensão sobre quem o outro é. Se você tem uma direta visão da verdade sobre si mesmo, você tem uma real visão sobre o outro e também sobre a vida. Isso por um princípio muito básico. Não existe tal coisa como você, o outro e a vida. Essas divisões são divisões criadas pelo pensamento. Do ponto de vista físico, você tem um organismo biológico e ele tem um outro. E a vida, como ela acontece, é uma outra coisa. Mas dentro de uma visão de realidade, a realidade é uma só. Há uma única realidade presente. E é isso que nós estamos aqui investigando, nos aprofundando para uma direta visão sobre isso. A verdade de que a vida, ela é una, há uma única vida presente, ela tem suas diversas formas de expressões, mas estamos diante de uma única realidade. Psicologicamente, internamente, não existe tal coisa como esta separação.
Esta separação psicológica, esta separação criada pelo pensamento em nós, é uma movimentação de imaginação, é a presença da ilusão nesta complexidade psicológica dentro de cada um de nós, que tem criado essas divisões. Eu e você e o mundo. O mundo, você, eu e Deus. Há uma base para a vida, e essa base é a não separação, a não dualidade. Aquilo que está presente sendo o primeiro que não tem o segundo, isso é Advaita. Essa é a verdade da vida. Assumir a verdade da vida é viver livre da confusão, dos problemas, dos conflitos, de toda forma de sofrimento presente nesse modelo de complexidade psicológica que está sustentando essa ilusão, a ilusão da dualidade. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo, a não dualidade. Aqui juntos, nós estamos olhando, escutando, tomando ciência nesse perceber a verdade da vida como ela acontece, sem a ideia de como ela deveria ser, de como ela precisa ser para mim, porque não existe esse mim. É o pensamento que está criando e sustentando e mantendo essa ideia dentro de cada um de nós, neste cérebro, nesta mente. É por isso que você se vê como alguém. Esse alguém é a autoimagem. Você é a autoimagem. A imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem você é. Por isso é que você não está num contato real consigo mesmo. O seu contato consigo mesmo é um contato a partir do que o pensamento diz sobre quem você é. O seu verdadeiro contato consigo mesmo não é um contato de alguém tendo uma experiência, é a vida se revelando sem qualquer separação entre você e ela. Então você não é esta autoimagem. Quando a ilusão que o pensamento estabeleceu sobre você não está mais presente, podemos olhar para esse momento, para nós mesmos, sem a autoimagem. Podemos nos dar conta da vida sem esta imagem olhando para a vida. Podemos olhar para o outro sem a imagem, porque é a imagem que eu tenho, a autoimagem que eu tenho sobre mim mesmo, que está olhando para ele. Então, o meu olhar é a partir de uma imagem. O meu sentir é a partir de uma imagem. O meu falar, minhas ações. Não há qualquer liberdade em nossas relações
porque são relações falseadas por essa forma de pensamento que está presente em cada um de nós. Assim, aquilo que nós chamamos de vida, a sua vida é essa autoimagem. Não é a vida essa autoimagem. A sua vida é a autoimagem. Isso está presente em razão da ignorância, da ilusão sobre nós mesmos. Nós precisamos, na vida, da ciência da autoobservação, da compreensão da autoobservação. Esta autoobservação é se autoobservar, é se tornar ciente de si mesmo, é tendo uma compreensão daquilo que se passa com você, nesse instante, sem qualquer interferência desse formato do pensamento que irá lhe dar a visão real da vida. Portanto, se auto-observar é algo que se constitui como o elemento principal nesta compreensão de nós mesmos. Estudar a verdade sobre si mesmo é se compreender no contexto desse momento presente. A nossa ênfase constante é em termos na vida, experiências. Não compreendemos que o elemento presente nessa busca do prazer, de realização, de satisfação em experiência é a presença desse elemento construído pelo pensamento em nós, que é essa autoimagem. Não é de experiências que nós precisamos. Quando as pessoas estão insatisfeitas com suas vidas, com essa vida tediosa, rotineira, onde realizamos muito materialmente, do ponto de vista externo, e mesmo assim nos sentimos incompletos, insatisfeitos, infelizes, nós partimos para esta busca de experiências místicas. Então, as experiências místicas, as experiências espirituais, essas assim chamadas experiências divinas, passam a ser o alvo, o objetivo da pessoa. Repare, o seu contato com você, como o seu contato com ele ou ela, ou com a vida, é um contato equivocado? É um contato que tem, por princípio, a presença do pensamento. Não há uma visão real daquilo que está aqui, nesse instante. O pensamento está colorindo isso. Mas agora você está em busca de algo que você considera novo, que você acredita que está fora deste círculo, que é o círculo do pensamento, que são as experiências esotéricas, espirituais, místicas ou extrafísicas. E assim você se propõe a buscar. Mas há um elemento presente envolvido nesta busca, nesta procura. Quem é esse elemento? É básico a compreensão de que esse elemento na busca é parte da sua própria busca. Ele só está em busca em razão da insatisfação que ele tem e das imagens que ele construiu daquilo que ele quer encontrar, daquilo que ele quer se apropriar ou obter. Esse elemento presente, que é o buscador,
e a sua busca não estão separados. A sua busca é a projeção dele mesmo. Quando há quietude, silêncio, paz, liberdade, amor, felicidade, não há busca. Portanto, se há uma busca, ela nasce da inquietude, da infelicidade, ela nasce do conflito, ela nasce da insatisfação. O elemento presente nessa busca, ele está projetando aquilo que ele idealiza. Aquilo que ele idealiza é parte de suas experiências. Portanto, não há nenhuma separação entre aquele que busca e aquilo que ele busca. Não há nenhuma separação verdadeira entre esse experimentador e a experiência que deseja ter, que procura ter. Portanto, nós estamos apenas aqui diante de um jogo de continuidade do eu, de continuidade desta autoimagem, que é o ego. É por isso que nossas vidas, nelas nós não temos mudanças profundas, significativas. Estamos apenas tendo superficiais mudanças no âmbito material ou nesse assim chamado âmbito espiritual. Tanto nesta vida material quanto nesta vida espiritual, o elemento presente ainda continua sendo o experimentador, ainda continua sendo o buscador, ainda continua sendo eu, o ego, esse mim. Portanto, a sua vida é a autoimagem, você é a autoimagem, e isso é a presença desse experimentador. Qualquer coisa que ele obtenha, consiga, alcance, estará dentro daquilo que ele reconhece, daquilo que ainda é parte dele. Estamos juntos? Quando nos aproximamos da vida, e essa aproximação só é real quando esse olhar não é mais o olhar da busca, da procura, da expectativa, do desejo de realizar algo, de obter algo. Se aproximar da vida requer se auto-observar. É por isso que temos enfatizado aqui a importância do autoconhecimento, da visão clara sobre quem é você. No entanto, essa visão é impossível sem esta aproximação nova, sem esse perceber. É quando temos esse perceber, o puro e direto perceber é suficiente? O perceber requer a presença do constatar sem escolha, do constatar sem crenças, sem ideias, sem pensamentos. Nós não sabemos perceber. A forma de perceber é sempre a partir do experimentador, do buscador, daquele que tem um alvo, daquele que tem um propósito. Não sabemos estudar a nós mesmos, porque não sabemos olhar sem o passado, sem as ideias, crenças e conclusões e avaliações que trazemos. E não sabemos fazer isso porque estamos vivendo dentro de um formato, de padrão, de estrutura psicológica, social.
psicológica cultural, psicológica humana, onde o que prevalece em nós é a presença desse mim, desse ego, desse elemento que se separa para julgar, para avaliar, para gostar, para não gostar. Você jamais questiona essa questão de que você, como pessoa, não é real. Você tem muito certo para si mesmo, que você existe como sendo alguém. Afinal de contas, todas as experiências que você tem estão ligadas à pessoa que você conhece, que você reconhece como sendo você. Repare, nós estamos diante de uma estrutura que nos acompanha há dezenas de anos. Se você tem 20, 30, 40, 70 anos. Mas essa é a estrutura dentro desse contexto de consciência humana, de consciência coletiva. Essa é a consciência da humanidade. A ideia de existir como sendo alguém, como sendo uma pessoa, nós jamais questionamos isso. Mas aqui estamos diante de uma pegadinha, de uma ilusão, de uma construção do pensamento. Sim, há uma certeza, mas de onde nasce essa certeza? Das experiências. Mas quem é esse experimentador dessas experiências? Quem é esse que pensa, sendo pensador desses pensamentos? Quem é esse que sente, tendo esses sentimentos? Isso requer um olhar livre de uma outra ordem, de uma outra qualidade. É o olhar presente quando há uma atenção sobre estas reações. E não mais nos confundimos com estas reações como sendo nossas reações. Essa é a presença desta atenção que torna possível o autoconhecimento. É assim que descartamos a ilusão da busca por algum nível de realização, ou nesse mundo, procurando a felicidade, a paz, o amor externamente, numa relação com objetos, com sonhos ou com pessoas. E também o fim desta busca por esse assim chamado mundo interno, espiritual, onde o pensamento está projetando a partir de tudo o que ele aprendeu dentro do contexto da filosofia ou da religião organizada, aquilo que o pensamento acredita ser o supremo encontro com Deus. Veja, nós estamos vendo aqui algo completamente diferente disso. Estamos, de uma forma clara, colocando para você a possibilidade de uma ciência da realidade que transcende esse assim chamado mundo material de realizações em coisas, situações, pessoas, e também essas realizações assim chamadas espirituais em experiências esotéricas, místicas, religiosas. É o contato com a vida livre do eu, livre do ego, que traz a clareza da verdade, da não separação, da não dualidade, onde está presente a única realidade na vida, que é a realidade de Deus. Essa é a natureza deste ser que você é.
Esta é a natureza da vida. É aqui que se encontra a liberdade, o amor, a felicidade. Essa compreensão não é verbal, não é intelectual. Não há como ter uma verdadeira compreensão a partir do intelecto. O intelecto lida com palavras, com conceitos, com ideias. Ele lida com avaliações, com comparações. Esse é o intelecto que nós conhecemos. Existe algo que eu tenho dito aqui também. O intelecto que nós conhecemos é esse intelecto passivo. Ele se move em uma atividade que é a atividade da continuidade do condicionamento. Porque ele se assenta em pensamentos, em conhecimentos e experiências. Esse é o movimento do próprio modelo da mente condicionada, do intelecto condicionado. O encontro com a verdade desta ciência do seu ser requer a presença de um novo intelecto, de um intelecto ativo e não passivo. Mas esse intelecto ativo, ele é silencioso, ele é altamente sensível, ele carrega essa inteligência que lhe capacita a olhar sem o passado. Portanto, nós precisamos desta aproximação, desta atenção sobre as nossas reações, para que não sejam mais as nossas reações, para que sejam vistas como reações que estão presentes aqui, mas que nascem do passado. Essa não é a verdade sobre o seu ser, sobre a sua natureza divina. Isso é algo possível quando temos esse novo intelecto, essa nova aproximação do momento presente. Essa é a presença da inteligência divina. É essa inteligência divina presente nesta nova visão da vida como ela acontece, de nós mesmos aqui e do outro. É esta visão, o florescer dessa sabedoria, desta compreensão. Quando isso está presente, não há mais confusão, não há mais desordem, não há mais sofrimento em sua vida. A beleza sobre isso é que não existe mais o pensador. Não há mais esse observador, que é aquele que observa a partir do passado. Não existe mais esse pensador, que é essa ideia de alguém presente tendo pensamentos. Não existe mais esse experimentador, que é a ilusão de uma identidade que mantém a sua continuidade buscando experiências. Veja, nós estamos aqui apresentando para você algo radicalmente novo, de uma implicação totalmente estranha a esta mente como nós conhecemos. Estamos colocando para você a verdade de que a vida livre do eu, livre do ego, é bem-aventurança, é felicidade, é amor, é a vida livre da autoimagem, é a vida livre do passado, é a vida livre do ego. A inteligência é a vida. A verdade é a beleza desta bem-aventurança. Você, em seu natural estado de ser,
em felicidade. E tudo isso tem base, começa, e nesse primeiro passo, estamos diante desse único passo fundamental. Esse passo é o autoconhecimento. É no autoconhecimento que floresce a sabedoria. É no autoconhecimento que temos a presença da verdade da meditação. O verdadeiro alcance para a compreensão de tudo isso requer a presença da meditação, da real meditação de uma forma prática. São playlists aqui no canal. Essa é uma delas. Todos esses assuntos aqui nós estamos colocando em playlists para você investigar, para você se aproximar deles. Fora esses encontros, aqui pelos vídeos, nós temos encontros online nos finais de semana, aos sábados e domingos. São 2 dias juntos. Então, sábado e domingo estamos juntos. É um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a aproximação dessa psicológica ordem, desta ordem emocional, sentimental, desta ordem de vida, requer a aproximação da investigação da desordem, desta desordem interna. O que é o pensamento? O que é a emoção? O que é o sentimento? O que é isso que ocorre em nossas relações? Por que estou magoado?